ironinghero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito válido. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores, o primeiro do ano de 2023. Hoje é dia 10 de janeiro. Antes de começar, relembra todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Comigo, como sempre, tenho os fundadores Nuno Silva da YouReplay, Stefano Moraes da Indica Capital Partners e Tim Vieira da Rev Generation. Meus caros e ilustres, sejam bem-vindos. Bom ano 2023, pá, que vos corra tudo maravilhosamente bem. Obrigadinho para vocês também. Temos um grande ano pela frente. Entraram bem, Tim? Entraste cá ou foste para fora? Não, no Alentejo, na Zambujeira do Mar. Entrei muito bem mesmo muito bem. Tão Acho bom. que ainda devia estar lá, mas anyway, tudo bem. Alright, meus caros, vamos entrar já na... Tem sido o início do ano muito complicado, a situação do governo não está fácil, apesar da maioria que conseguiram, e para entrar nos temas da atualidade, já sabíamos que íamos ter aqui, tocar aqui nestas temáticas, o Stefano escolheu o Portugal dos pequeninos. Stefano, conta-nos. O Portugal dos pequeninos é isso, ou seja, a pessoa, quer dizer, eu acompanho esta situação há 20 anos, há 25 anos que a pessoa tomou consciência, não é? Quando acabou a faculdade, mais ou menos, começa a tomar consciência da situação do país. Quer dizer, passado 25 anos, com estes casos todos agora que têm aparecido, e continuam, não é? Todos os dias há uma coisa nova, e que a pessoa se apercebe que isto é a ponta do iceberg. Isto não é uma crítica ao governo, nem a um partido específico, é um sistema de país, não é? Isto é um sistema de país que os portugueses escolhem há décadas o mesmo sistema, é muito pequenino, ou seja, a pessoa vira uma pedra, sai de lá uma minhoca, ou pior, um escorpião ou uma cobra, e é umas atrás das outras, ou seja, é um bocadinho, é tudo muito pequenino, é muito pouco ambicioso, as coisas são sempre manhosas, corrupção por todo o lado, essa é a verdade, não é? E é um bocadinho, a pessoa fica um bocado desesperada porque os portugueses passam tantas dificuldades e há tanta gente que, no fundo, está sempre a jogar com o sistema e a tentar obter vantagem de forma muitas vezes ilícita e pessoas de responsabilidade. E a verdade é que esta questão das autarquias e o poder local, etc., então realmente é um antro de corrupção e de favorecimentos e eu acho que a impressão que o povo tem de que é tudo um bando de ladrões, apesar de não ser verdade e haver muita gente bem intencionada na política e no setor público, a verdade é que também há muita gente que são todos um bando de ladrões ou que pelo menos andam a, digamos, a enganar o sistema de forma ativa. E acho que é um bocadinho triste, sinceramente. Ou seja, nós estamos um bocado condenados à pobreza por sermos um país em que as pessoas aldrabam-se umas às outras e os nossos líderes, ou muitos dos nossos líderes também aldrabam-se uns aos outros e ao resto do país. E é só um bocado triste porque, quer dizer, a pessoa, eu já tenho quase 50 anos e agora olhando para trás, você não está assim muito melhor do que era aqui há umas décadas atrás e eu não sei o que é preciso para os portugueses acordarem, quer dizer, ou seja, eu acho que as pessoas sentem-se bem com este sistema porque a maior parte das pessoas também não quer pagar impostos, etc. Ou seja, nós também temos os governos que merecemos, não é? Isto é o espelho do país, mas é um bocado triste, é o Portugal dos pequeninos. Mas tu achas que, pronto, houve aqui uma série de casos ao mesmo tempo, não é? Desde corrupção a estes problemas da TAP, estas indemnizações, a queda do governo, o governo não, de algumas pessoas, uma secretária de Estado que durou 26 horas, não é? Acho que foi a secretária de Estado mais rápida, pelo menos essa ninguém pode dizer que tenha feito alguma coisa negativa, porque ela Não, é o 26 problema horas. é que ela só caiu porque foi para a secretária de Estado, porque senão continuava tudo bem no sítio onde estava, na direção não sei do quê, enfim, mas a seguir já vieram outras coisas do público, depois já não dá para cair mais ninguém, porque não, realmente cai o governo, também ninguém quer. Portanto, Ninguém pega, não é? Ninguém quer pega. dizer, depois ninguém pega, não há alternativas, quem está também não quer sair, obviamente, ou seja,
a pessoa fica assim, mas e agora? O que é que se faz com este país? Ou seja, é Mas, um bocado tipo. mas parece-te que estamos a evoluir pelo menos naquilo que é o escrutínio do poder público. Antes, se calhar, não se conseguia ter esta força de... ah, Eu acho que há algum escrutínio e ainda bem, e os mídias têm um papel muitíssimo importante. Agora, a verdade é que o Poder Judicial também, ainda agora estávamos aqui a falar antes do episódio começar, do caso Madoff e de outros casos que têm acontecido. É assim, estas coisas, corrupção e problemas existem em todos os países e ninguém é inocente e toda a gente tem telhado de vidros, mas há sítios em que as pessoas vão parar à cadeia. Quer dizer, nos Estados Unidos, ao menos, os gajos são apanhados, são algemados e postos na cadeia. Nós andamos aqui há décadas a julgar coisas ainda de há uma década e meia atrás, e, portanto, os crimes já prescreveram. Ou seja, realmente é o desespero da população, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar as contas. E veem este forró ao completo e não acontece nada. Pronto, ok, agora sai nas notícias. Portanto, as pessoas ficam mais ainda escandalizadas porque finalmente souberam o que é que está a acontecer. Mas isto, nós estamos em 2022 e continuam a haver estas coisas do senhor da Câmara Municipal que tem 700 mil euros numa conta que não se sabe de onde é que veio. E depois a conta, mas não é bem a minha, é da minha mulher, não é da minha mulher, mas foi para secretário de Estado, deixa-me em paz. O que é isto? Mas está tudo louco. Ou seja, as pessoas, obviamente que a população tem que estar revoltada, porque isto é demais, não é? São demasiadas coisas a acontecer ao mesmo tempo, década após década, e é por isso que nós somos um dos países mais pobres da Europa. É isto. Mas pronto, isto é o sistema que nós temos, não parece haver grandes alternativas e, portanto, é triste. Eu acho que isto é um bocado triste, por muito que se saiba. Eu acho que até é quase mais triste saber, epá, porque, sinceramente, é um desastre, não é? Bom, eu não queria deixar de dar aqui a oportunidade do Nuno e do time darem os seus 2 cêntimos também. Isto é quase um gangbang hoje às últimas notícias. Nuno, falaste imensas vezes da TAP. Queres Uhum. acrescentar mais alguma coisa a esta Se telenovela calhar, com a se saída calhar do... não foi por acaso. Eu ando desde que começámos o podcast a falar na TAP, se calhar não é por acaso, não é? E estes casos todos não se conheciam. Aquilo é um poço sem fundo de imundice. E o que agora está a acontecer é que realmente estão a sair os monstrinhos todos lá debaixo da zona escura e as pessoas estão a ter conhecimento do que é aquilo. É um compadrio entre quadros diretivos, é uma exploração, mais uma vez, ao proletariado, não é? E pronto, e não funciona. Proletariado. Não funciona, e O depois não Nuno. funciona, e nós andamos aqui a pagar, em vez de pagarmos melhor aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, aos nossos Ah, professores, aos nossos polícias, não, andamos a pôr dinheiro na TAP para pagar depois 500 mil euros de indenização a uma indivídua que teve lá não sei quantos meses, que afinal Olha, queria 1,5 milhão. e achaste bem, bom, ela teoricamente tinha direito, achaste bem a saída do Pedro Nuno Santos, de assumir a responsabilidade política sobre o caso? Claro que sim. Aliás, ele esteve na calha várias vezes, não é? Para sair, finalmente teve a decência de sair do lugar onde estava. Agora, não sei se o que foi para lá agora é melhor. Também não nutro grande simpatia pelo Galamba. O Galamba também não tem um passado muito, muito feliz. Pá, viu-se o que é que aconteceu no setor da energia, não é? Quando ele era secretário de Estado. Não, E alguns casos que ele está envolvido. teoricamente fez um bom trabalho, não... Não, teoricamente fez um bom trabalho, não sei. Pelo Os menos o casos de setor o corrupção, os apoia, casos isso de sim. corrupção onde ele teve envolvido, quer dizer, não é envolvido, não estou a dizer que ele é culpado, seja do que for, mas há uma série de situações que estão neste momento em investigação, vamos lá ver o que é que vai Mas dar, são, não é? são prévios a eles. Estás a falar do caso EDP e das rendas excessivas. Isso é prévio a ele, isso tem a ver com o outro ministro que está preso em casa, ex-ministro Não é é bem verdade. assim, da não, Economia. não é bem Manuel assim. Pinho. Manuel Pinto. Há outros Bom, casos, não é? Há outros casos de tive... político e casos de não sei do quê. Tá. Mas, Enfim, exato, há muito para onde pegar. Tim Vieira, tu que nasceste noutro continente e que também tem uma dura realidade, como é que tu vês isto com o teu olhar especializado? Super triste, mesmo, mesmo triste, né? Porque opa, a gente já estamos a fazer aqui um país que é super difícil criar riqueza e agora estamos a conseguir desaparecer com riqueza em tantas maneiras diferentes e não estamos a conseguir deixar fazer riqueza, porque está sempre a ficar mais difícil. Eu não sei, o Stefano e o Nuno também estão aqui em negócios e tudo. It's tough, you know? Agora com inflations e com isto e com aquilo e a gente a querer pagar mais salários ou não porque fomos ditos para pagar 20% mais, mas a gente também queremos pagar mais. A gente quando vê o que a gente aumenta a um funcionário e o que ele leva para casa é triste, é mesmo triste e não há esquemas, a gente não consegue fugir a essas coisas porque se a gente
todos começámos a fugir a isso, o país acabou, porque estamos aqui com algumas empresas pequenas e médias a conseguir pagar, sei lá, 85% do salário, é tough. E eu só acho que se a gente tinha um país que era rico e estávamos a deixar fazer muita riqueza e algum desaparecia, olha, os 500 mil foi-se. Mas Claro, quando claro. isto dói mesmo, eu fico super triste. É que a gente não tem um país que a gente pode ter isto. Eu às vezes começo a pensar que a gente tem que mesmo trazer a Merkel para cá e estar cá há 5 anos, trabalha do Algarve remotely. Eu sei que o Estevão não gosta de remote work, mas pode ser para ela. Desde que ela não faça acordos com o Putin, está tudo bem. It's okay. Olha, de É. momento, I don't know where we should go to find Eu solutions. acho é que o problema é que não se trata só destes casos de corrupção ou de conflitos de interesses. Trata-se da degradação total do setor público, não é? Ou seja, os hospitais, o SNS, a educação, a justiça, ou seja, é uma degradação completa, até porque vê-se esta capacidade, ou a falta de capacidade que o Estado tem de atrair pessoas boas. Vê-se, não é? Não estou só a dizer para o governo, não é? Não se consegue, já ninguém quer ir para o governo, só as pessoas que estão nas autarquias têm sempre uns casos e uns casinhos, não é? Não se consegue atrair quase nunca gente do setor privado, realmente, que fez, porque as pessoas já não querem estar envolvidas, porque basicamente é tudo que tem, tudo cheira mal, basicamente. E depois também não há condições, portanto, os salários no Estado são péssimos, as condições são péssimas, a desorganização é total, as coisas não funcionam, não há respostas das autoridades quando se faz um pedido qualquer de esclarecimento daquilo, não há respostas, portanto, as coisas basicamente estão a deixar de funcionar. E eu acho que Mas, isso é que é Stefan, era preocupante. isso que eu te ia perguntar, mas também não é fácil convidares alguém com qualidade e com currículo no Não? setor privado para reduzir a sua ordenada em 3 vezes, ou 4 ou É 5 isso, para é vir isso. assumir um cargo. Para mais, estás no setor privado tranquilo, ninguém te chateia, estás focado no teu trabalho. Depois vens para o setor público, a tua vida é completamente devassada. Vão descobrir que tu Não, tiveste obviamente, obviamente. um primo que tinha um familiar do outro lado da Claro, família que recebeu um apoio, não sei de onde, de há 400 anos atrás, e de repente estás na capa do CM ou de uma coisa qualquer. claro. Sim, normalmente é um bocado pior do que isso, mas em todo o caso, isso é tudo verdade. Só que eu não estou só a dizer dos políticos. Os médicos, os enfermeiros, os professores, quer dizer, quem nos ouve falar parece que nós somos também do proletariado, como dizia. Mas a Sim, o Nuno verdade está é que quase a inscrever-se acabamos, no PCP, não é? é que acabamos nisto, quer dizer, as pessoas é que se lixam basicamente, não é? E as pessoas incluem aqui os funcionários públicos. O Estado neste momento não funciona, coisas não funcionam, são tarde, a más horas, não há respostas, são injustas, são mal feitas, e não é uma questão de culpa dos funcionários públicos, o sistema não funciona. Eu muitas vezes eu não sou político, nem quero ser político, e acho que, pronto, quem se dedica realmente à política por amor à camisola e amor à pátria, devemos realmente louvar essas pessoas. Mas eu vejo muita conversa sobre políticas e grandes estratégias, ou mais até políticas e setoriais, mas eu não vejo ninguém realmente a reformular o dia a dia, e a tratar das coisas práticas da vida das pessoas. A desburocratização parece que é uma coisa etérea. Não, a desburocratização, a digitalização são coisas práticas da vida, ninguém está a tratar disso. Os governos não conseguem, são pessoas de muito alto nível que estão a pensar e em gabinetes. E depois para baixo ninguém faz porque a cadeia não funciona, ou seja, é um bocado desesperante. E depois vemos os hospitais a caírem de podres, as cadeias a caírem de podres, o sistema de justiça não funciona, os impostos funcionam, mas também sempre contra os contribuintes, nunca é quando é preciso uma resposta, esclarecimento também nunca existe, e por aí fora, ou seja, nós temos um Estado em falência. Essa é a verdade. Não interessa se é o PS, se é o PSD, são décadas destes, em particular destes dois partidos, mas não só. Mas a verdade é que o Estado está a começar a não funcionar. As pessoas dizem dos Golden Visas. Um tipo compra um Golden Visa para vir para Portugal, não consegue sequer ter uma reunião com o CEF, fica meses ou anos à espera de reuniões. Portanto, nós estamos a enganar os investidores de Golden Visa, nós o país Portugal, que diz-nos para meterem cá dinheiro e depois não conseguem Golden Visa nenhum. Portanto, tudo funciona mal. Já Um há uma desespero. indústria a vender Não, senhas para o CEF. ouve, Ou eu seja, acho que o que eu ia falar, vamos esquecer do que eu ia falar, porque é verdade o que o Stefan está aqui a dizer, e chega a um ponto que começa a ficar super difícil, super difícil. A gente olha, né, uma pessoa a pagar aqui um salário de 2.700 euros, custa a mim, à empresa, 4.200, né, se olharmos para isso tudo, e a pessoa sai com 1.900. Esse é o grande problema. Depois Esse é o a grande gente problema. ainda diz, olha, ok, mas a gente tem saúde. Temos mesmo, eu ainda tenho que ir tirar médicos. Estás a Sim, ver? toda a gente Temos está no setor privado educação. já.
Temos educação, temos mesmo, Toda a gente pode. olha, há 100 mil crianças sem educação de momento, sem professores, ok? Então temos que ir para uma privada. Temos estradas, mas também pagamos na gasolina, pagamos taxas para usar as estradas. Não, mas é que No, nem no isso Via temos. Verde, Estas no Via estradas Verde, estão um desastre, não é? no Via Então, Verde hoje em pagamos dia ainda tenho mais. que voltar a andar de Jeep outra vez nas estradas, Para porque já sobreviver. voltámos à fase dos Jeeps, porque se não deres Jeep, parte do carro todo nos buracos das estradas e não foi só desse inverno. Não, os Então, São anos salários. e anos de No Via Verde negligência. pagamos. A segurança, temos agora mais aqueles alarmes, empresas de alarmes que nunca. Todas as casas têm que ter. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Chega a um ponto onde É não verdade. estamos a ter É verdade. quase nada. Porque Vocês a gente está a receberam, pagar. vocês receberam o aviso da Via Verde que o vosso aparelhinho da Via Verde estava a dar problemas? Receberam O também? meu está sempre amarelo. Agora Talvez Não, mas- desse problemas, mas Não, nem todos. o O meu, meu acho que toda, não dá. não, a meu Via está Verde foi amarelo. acusada de estar a mandar esse para tu ires lá trocar o teu dispositivo e tens que mudar para um sistema de subscrição. É o esquema deles. Mas pronto, era um pequeno à parte. Mas relativamente há uma série de queixas no portal da Caixa, não sei o quê. Mas realmente na questão dos salários, Timo, tu tocaste é um problema muito grave. Portugal está montado para salários mínimos. Não é? Portugal está montado para salários mínimos. Se tu, não E é ganha, por se isso tu que a ganhas, gente temos o talento que temos. tu não E consegues a reter sério? ninguém que pagues mais de 2.000 euros por mês, porque fica muito caro para a empresa e a pessoa recebe muito pouco. Então, se tu quiseres pagar 2.700, como o time estava a dizer, para a empresa são 5.000 por mês e a pessoa só recebe 1.900. Isto não faz sentido. A gente não consegue ter empresas de alto valor. A gente tem que arranjar uma forma de baixar os impostos sobre os salários. Senão isto nunca vai. Senão só conseguimos ter empresas de salário de mão de obra barata. Nunca vais conseguir ter E fazem empresas o de custo tecnologia. Stefan disso. Têm que encontrar maneiras de não ter que pagar isso e no fim estamos a perder. Exato. Estamos a perder Esquemas. esquemas porque, É. Porque é insustentável esquema- pagar esses impostos todos, não é? O Não problema é esse, viável. não é? Como é que tu competes? Não é viável. Não é A como é que tu questão, a competes? questão aqui é qual é a solução, não é? Como é que se vai resolver isto? Tens que O reduzir. problema é esse, não é? Pois. Tens que reduzir, tens que fazer o desmame, não podes chegar de um dia para o outro e dizer, ok, vamos retirar, já não há imposto. Não é assim, mas tens que começar a reduzir, não é? Mas como nunca foi preciso, era Reduzir, Reaganomics. simplificar. A gente precisava do Reagan. Se calhar não era a Merkel, I'll change now. A gente precisava de tirar taxas Sim, sim. e menos governo, menos bureaucracy, porque menos aí só regulamentação, isso claro. ia crescer Pouco a 5% pouco. ao ano. Portugal Não crescia pode ser, 5% não ao pode ano. ser de uma vez, não é? Como diz o João, Sim, tem que ser tens pouco de a ter um pouco. plano, tens Mas de fazer tinha o que ser um desmame. plano Não, Tens de fazer o desmame. antes de um regulamentação plano, e de liberalização. antes de um Porque plano realmente precisávamos de uma visão. É que não temos um vision. Qual é a vision de Portugal, like 2030? Ora, aí está. Está o A questão PRR, é exatamente aí. é a visão do PRR, o problema é que ainda não conseguiste desbloquear o Fuck PRR. O PRR faz-te ir para sítios que não queres para receber dinheiro, fazer projetos que não queres para fazer dinheiro. Honestly, eu às vezes penso era melhor tirar o PRR todo e dar isso como incentivos fiscais. Menos taxas, menos Sem taxas. dúvida. Sem E dúvida. todos ganhávamos, todos nós Verdade. ganhávamos. Tiravam 10% do tax para pagar, e a gente pagava com o PPR e todos ganhavam, todos começavam E a gastar. simplificação, Tim, não é? É tudo muito complicado, não é? São É regras muito e complicado. muitas regras e mais taxas e taxinhas. Não, A eu vou-vos dar, verdade é que Stefano, deixa-me é contar o demais. ridículo. Ontem eu estava a falar com um gestor que já recebeu um fundo de 1 milhão de euros do PRR e não se arrisca a tocar no dinheiro porque não estão definidas as regras ainda de como é que se utiliza, como é que se contrata e como é que se aplica. Então ele já recebeu, já transferiram para a tranche de 1 milhão, mas ele não está nada definido. As regras não estão definidas, eles não sabem como é que podem aplicar e como é que podem utilizá-lo. E, portanto, estão de mãos atadas, ficam à espera que fiquem definidas as regras para poderem aplicar. E acho que aqui estamos travados, não é? E aqui claramente é a responsabilidade do governo conseguir avançar e resolver estes problemas. Mas sim, temos que fazer um desmame. Também não pode chegar aqui o Reagan e mandar isto tudo ao ar, senão... Eu acho que não não ia acontece o que ficar aconteceu em pior. Inglaterra, não é? Exatamente. Não senão é acontece o que aconteceu em Inglaterra. Ou seja, o governo da senhora que esteve lá também poucos dias não percebeu que não era sustentável cortar os impostos de um dia para o outro. Ou seja, aquilo tem que ser devagarinho e com muito cuidado, não é? E o que é curioso é que foram os mercados de capitais que obrigaram o governo a emendar a mão. a emendar a mão. Portanto, Sim, foi porque o senão- mercado liberal que obrigou a senhora a emendar a mão. E, Mas aliás, sabes, se ela conquistou tinha a sua ficado queda. lá e feito isso em 6 meses, a gente se calhar ia estar melhor que o que estamos agora, que ficou tudo igual.
O problema é que ela não tinha o dinheiro para fazer o que ela queria, não tinha as O problema é só condições, esse, Tim. não é? But Não slowly. tinhas dinheiro, não é? Mas olha, os Estados Unidos também Slowly, não têm. sim. Eu sei que a gente imprime mais, but we're doing the same in Europe. Só que a gente não estamos a dizer tanto. We also... se há dinheiro para PPR e whatever, e coisa, tem que haver Há outro dinheiro para a TAP. solution. Porque a gente não pode continuar a fazer o mesmo à espera de outros resultados. Ou sabes o que é? Stefano, vais estar a dizer, quando tiver 75, que esta merda está Não, igual aos 50 anos. eu acho, sinceramente, eu acho que isso vai acontecer. Já não vai ser, não sei se vai ser neste podcast, mas nós vamos estar daqui, estamos a meio, não é? Dá-lhe mais 25 anos e vamos estar aqui a dizer exatamente a mesma coisa. Isto é que é triste. Ou Isso era seja, triste. é Isso que, era triste. pois, Não mas pode é que ser. o But, track pá, record Vocês estão dos muito últimos negativos. 25 anos, Vocês estão muito negativos. A saúde João, agora tem um os últimos CEO. 25 A anos, saúde tem um agora é que é. CEO. Agora é que vai Eu, por ser. acaso, não acho isso mal. Mas os últimos 25 anos foram isto. Foram isto. Ou seja, desde meados dos anos 90, quando acabou, digamos, o grande manada da Europa, e também as reformas que foram feitas realmente de liberalização e de privatizações que foram feitas, que mesmo assim libertaram um bocadinho a economia no fim dos anos 80 e início dos anos 90, a partir daí foi um desastre. E não é só por causa do euro, é realmente o imobilismo português, ou seja, nós somos um país muito conservador, que é devagarinho, por consenso, e nós precisávamos de uma revolução. Sinceramente, precisávamos de uma revolução. Não, e estamos a perder uma oportunidade de ouro, porque somos um exato. país pequenino que podíamos fazer essa mudança. Estás a ver? Não é os Estados Unidos, ou nem Claro. o UK, nem o Brasil. Vamos fazer uma mudança aí. It's tough. Complicado. Não vamos, Angola, África do Sul, all those are super Claro, difficult. são Mas Portugal gigantes. aqui, Claro. É olha, pequenino. na outra Claro. vez eu estava aí a dizer que o Meta perdeu 850 bi, né, de valuation nesse ano. Sim. Vocês já confirmaram? Foi isso. O Tesla, o Elon perdeu 200 bi. It's the Portuguese economy times something. Estás a perceber? Yeah. It's like, why are we worried? Estás a perceber o que eu estou a dizer? It's scary. Estás a ver? We could definitely change. E não é preciso não é preciso muita coisa, era preciso algumas coisas que a gente conseguia vender essa visão e ambição. We need a little bit. E é possível, só que não é? Mas isso. é preciso, não basta um Acima de tudo, primeiro-ministro, eu não é? acho que uma das coisas que tenho que começar a fazer é tirar as pessoas não podem se sentir asfixiadas conforme estão, porque é completamente contraproducente tu teres um carro citadino e pagares 200 e tal euros de IUC, teres uma casa e pagares não sei o que de IMI, depois é como estavam a dizer, pagares das taxas de ISP mais altas da Europa. Pá, as pessoas ficam asfixiadas, as pessoas sentem-se asfixiadas, sentem-se revoltadas. E eu acho que temos que começar por aí. Como é que vamos conseguir fazer com que as pessoas se sintam um bocadinho mais aliviadas? Pá, consigam pagar impostos na mesma, mas sem esta carga completamente absurda. E já nem vou falar na classe dos empresários, que enquanto empresário estamos sempre a levar na corneta. Pá, e acho que temos que começar por aí. Acho que se não começarmos pela parte da asfixia devido a impostos que estão em cima de nós, etc., isto não vai correr bem. Muito bem. Bom, vamos fechar aqui este capítulo. Vamos passar para um capítulo ao lado que o Nuno queria abordar, que era o preço das casas. Sorte dos proprietários, não é? Que viram aqui uma valorização. Nuno, fala-nos aqui e vamos falar aqui um bocadinho sobre a temática do imobiliário. Força. Pronto, é assim. Foi feito um estudo há uns anos que desde a Grande Depressão em 1929 até este final de 2005, salvo erro, que os dois mercados que são mais rentáveis para os seus investidores em primeiro lugar, os mercados financeiros e outro, em segundo lugar, o mercado imobiliário. Por isso, as casas aumentarem não será uma grande novidade ou notícia, mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte, é que eu não fazia ideia, mas analisando às vezes aqui o mercado, há aqui algumas surpresas. Não sei se vocês sabiam, mas desde 2010 até agora 2022, praticamente todos os Estados tiveram as suas casas a valorizar, mas houve 3 que tiveram casas a desvalorizar. Foi a Grécia, foi a Itália e foi o Chipre. Vocês não sei se sabiam desta informação. Desvalorizou? Desvalorizou. Eu fiquei chocado. Como é que é possível? Tens a Estónia, por exemplo, com aumentos que se verificaram na casa dos 200%. A Hungria, na casa dos 150%. A Luxemburgo, 150%. E depois tens países como a Grécia que tiveram uma desvalorização de 22%. Fiquei chocado, não fazia ideia. Portugal está no 11º posto, onde as casas valorizaram cerca de 80%. E fiquei assim um bocadinho chocado, realmente estava mesmo completamente fora. A Itália teve uma desvalorização de 9%.
pá, o que é que se está a passar ali, não é? Será que A está... Grécia pode Que ter monstro ainda é a que está ver ali a com... acontecer, não é? A Grécia pode ter ainda a ver com os efeitos da crise que eles tiveram e as dificuldades, a perca de emprego, a capacidade de cumprir os pagamentos ao banco, muita casa no mercado. Não é um sítio interessante para investir neste momento turisticamente por todos os problemas de tensões que há ali ao lado os fatores de migração. Eventualmente a Grécia pode fazer sentido. Itália não percebo muito bem, não é? Mas E a agora, olhando Grécia aqui... e a Itália até pode ser, porque também estão a pagar uma parte fora dos livros. Também são outros países, tem uma contabilidade, altas taxas, então há 2 books, há 2 livros, não é? I don't know. E, entretanto, só para finalizar, verificou-se também o seguinte, que neste espaço temporal, de cerca de 12 anos, verificou-se que o aumento das casas, do valor das casas, foi muito superior ao valor, por exemplo, das rendas. Isto pode ser aqui um problema também para os empresários na área do imobiliário, que compram casas para arrendar, e se as casas aumentam mais do que o valor que recebem em rendas, se calhar podemos ter aqui no futuro alguns problemas. Mas olha que em Portugal não é essa a realidade. Isso era em Portugal ou nos Estados todos em geral, na Não, eles estão a Europa? fazer nos Estados Ok. membros. Mas em Portugal isso não é a realidade porque houve a alteração da lei, não é? Aquela lei que é a lei Relvas? Não, a lei Relvas foi das autarquias. Aquela lei que veio mudar descongelar a proibição de aumentar as rendas, não é? As rendas subiram. Mas eu gostava de saber a vossa opinião. Nós temos, obviamente, agora com um problema de habitação, não é? Temos muita gente a emigrar para Portugal, não temos habitação suficiente, ainda temos muita gente que ocupa parcialmente a casa, portanto tem uma casa na terra e tem uma casa na cidade e portanto não desbloqueou ainda a casa da cidade para arrendamento e temos esse problema, portanto as rendas ficam muito caras. Na vossa opinião, como é que se resolve isto? O Canadá teve uma medida maluca agora que o primeiro-ministro Trudeau disse que as casas são para as pessoas e proibiu a partir de agora que os estrangeiros comprem casas no Canadá, se não morarem lá. Isto parece-vos o caminho certo, estar a proibir pessoas de comprar casas? É esta a lógica? Não, vamos lá ver. Nós temos casas suficientes em Portugal, só que o problema é que muitas delas estão devolutas, não é? E o problema é que não se consegue aprovar projetos e demora uma eternidade e tudo funciona mal. Porque, por exemplo, aqui em Lisboa, fala-se muito, o preço das casas está muito alto, mas há ainda muitas coisas por renovar, imenso por renovar. E não se consegue dar vazão à quantidade de projetos que estão aí por fazer. Há coisas que se podiam, não só a nível das autarquias, mas também a nível das sucessões, e de como é que se trata, digamos, as partilhas e por aí fora, de simplificar e de forçar a que haja decisões também das famílias e dos herdeiros para que as coisas andem para a frente. E por outro lado, se quer fazer com que seja mais fácil arrendar, então tem que realmente criar mecanismos para que haja um incentivo ao arrendamento. Ora, muitas das questões também têm a ver com o facto que os senhorios não querem arrendar porque têm medo que as pessoas não saiam de lá para fora, não conseguem atualizar as rendas por fora. Isso melhorou na última década, mas não melhorou o suficiente e algumas coisas foram revertidas. E por outro lado, também há muito abuso de ambas as partes, tanto dos inquilinos como dos senhorios. Portanto, há muita coisa micro que podia fazer. Não creio que seja proibir das pessoas de alugar as casas, ou de retirar, ou de comprar, porque há casas suficientes. Há muita casa que não está a ser usada. E há muitos projetos para casas, só que a burocracia leva um projeto de 2 anos, leva de 5 anos para pôr a andar. Claro. Depois a outra coisa é a justiça, não funciona. Eu tive pessoas que estiveram numa casa que eu aluguei, eu não conseguia tirar, não pagavam, estavam a estragar, e eu não conseguia fazer nada, mas nada. Claro. Chega a um ponto que uma pessoa fica, olha... Depois não alugam, não é? Epá, para ter mais experiência, não alugam. Nuno, a ser roubada, não é? como é que tu vês isto, Nuno? Olha, assim, por acaso há bocadinho estavas a dizer uma coisa e eu estava a concordar contigo, mas estive a pensar melhor e se calhar não concordo a 100%, que é o seguinte. Havendo aqui as limitações das próprias rendas em Portugal, não é? Que são bastante restritas, então ainda se torna menos atrativo comprar casas para arrendar cá, porque as casas cá, como estão com valorizações muito grandes, não é? Se nós estamos a ser limitados no nosso contrato de arrendamento a aumentar só para as taxas que o governo acha que são interessantes, por exemplo, este ano foi 2%. Sim, mas e deixa-me a inflação dizer, foi... o governo este ano, desculpa, tens toda a razão, é que o governo este ano fez uma coisa que não deveria ter feito, que é, se andaste estes anos todos, pronto, antigamente estava congelado, não podias mexer, depois foi com base na inflação, e quando a inflação era má, tinhas que cumprir a regra, era má no sentido que era baixa. Este ano a inflação disparou e o governo intervém e diz, não, Pois.
Só podes fazer até 2%. Então, espera lá, Não, porque é que eu, não faz enquanto sentido. senhorio, é que tenho que suportar o resto da inflação? Qual é a lógica? Claro. Exatamente, Não é? Então, exatamente, tal e qual. quando a inflação não era grande, eu tinha que me aguentar e não podia subir porque não era grande. Agora que é enorme, eu também não posso fazer porque tenho que controlar. E quer dizer, os senhorios é que têm que assumir a responsabilidade. Aí é que é Daí eu discutível. dizer que o mercado de arrendamento em Portugal torna-se cada Não vez é? menos Claro. atrativo. Pois, Isso os yields são muito baixos. pode criar um problema, não é? Sim. Claro. A solução aqui, os meus 2 cêntimos para a conversa, passa por construção. Construção e remodelação, como o Stefan dizia, recuperar Remodelação. casas. Agora, Claro. isto tem que ser super eficiente, tem que ser super rápido. Depois temos um outro problema, que é por isso é que eles aplicaram agora aquela lei de abrir as portas aos palopes para tentar vir buscar malta para trabalhar, não é? Porque não Claro, tens mão de claro, obra. claro. É que tu Sim, não há não mão de tens obra. mão de obra, não consegues mão de obra para fazer. Sim, Os sim. materiais estão super caros, não há mão de obra, os preços disparam todos. Vais fazer casas, mas não é nem sequer para a classe média, é só para a Claro. classe alta, Sim. porque fica tão Ó, João, caro. e a quantidade de casas e de prédios e de imóveis que o Estado tem e nem sabe que tem E que tem que e que estão reconverter. aí abandonados. Há imensa coisa que se pode fazer, Tem que mas realmente isto reconverter. são coisas de micro. E eu acho que não há, entre as ideias das pessoas que são os líderes e depois as que estão no terreno, há um abismo. Não acontece nada na prática. Ou não há ideias, ou depois, mesmo quando há ideias, não há execução das ideias. Stefan, sabes onde é que eu acho que está o problema? Está na contratação pública. Porque depois, por exemplo, Também, as também. câmaras agora vão fazer um grande esforço para construir. A Câmara de Sintra quer construir 3.000 fogos habitacionais para a habitação social, primeira habitação, aquelas conversas todas. O problema é Claro. quando tu fazes os concursos, fazes com os preços de há 6 meses, um ano atrás, E já e depois ninguém vai lá. aquilo fica vazio. E depois mais 6 meses para fazer novo concurso, mais um ano para fazer novo concurso, depois é o projeto que fica Claro. parado não sei aonde. Pá, isto são Depois, entretanto, séculos. mudou a lei, depois São basicamente já não é aquele séculos. concurso. E não Mas acontece nada. 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 Sabes o que é que as Nada. câmaras estão a fazer agora? Estão a ir aos leilões comprar casas. As câmaras estão a ir aos leilões comprar casas. A Câmara de Sintra comprou agora 100 apartamentos. É pá, porque não consegue. 100, pá, onde é que há casas? Pumba. Quer dizer, tem que entrar no mercado e competir diretamente contigo, que estás a querer comprar uma casa para morar. A Câmara tem que Claro. competir diretamente Mas porque não consegue provavelmente o que a construir. Câmara também devia fazer era vender o seu património, deixá-lo ser recuperado pelos privados e depois então comprar casas aos privados, talvez. Ou alugá-las. Não É é? um problema. Porque não conseguem fazer desenvolvimento, pelos vistos, não é? Não conseguem. Mas também não deixam os privados fazerem. Portanto, a máquina está Está emperrada, mas emperrada, né? totalmente. Totalmente. Tim, temos que arranjar um CEO para Portugal, Tim. Tens alguma sugestão? Vamos para o Elon Musk aqui a. It's too small for him. Ele perde isso, ele perde isso Ele tem num com ano. outros problemas. There's other problems. Alright. Bom, ainda tínhamos aqui mais uma temática que era. Tim, queres dar um à chega na tua. Não sei se vale a pena, porque já entramos aqui, mas basicamente era que é um novo ano e normalmente eu ouvia que os meus amigos estavam a começar ginásio, voltarem ao ginásio e várias coisas. Agora este ano estou a ouvir que estão todos a divorciarem-se. It's like amazing. É So uma- I'm hearing divorce, e eu ia só falar um bocadinho nisso, a dizer que já com tantas confusões aqui em Portugal, inflações e tanto, ainda vem mais isso, que normalmente sai caro e não há ninguém que ganha. Então eu ia dizer que é tempo de tomarem conta dos vossos casamentos, ia dizer, fazem um little check-up, né? Ver como é que estão as coisas, apontar se está tudo bem com o outro, se ainda estão em amor, se ainda têm uma vida compatible, né? Ainda estão a conseguir viverem juntos. E se vale a pena ainda estar casado mais um ano, ou se têm dinheiro até para divorciar-se, porque isso também custa Portanto, dinheiro, né? o melhor conselho do Coach de Life de Tim Vieira, o melhor conselho financeiro é mantenham-se Don't get casados. divorced, bro, Não se porque eu separem. vi o que está a fazer aqui. É like mental breakdowns, ok? E depois a outra coisa é irem viajar juntos, saírem juntos e tudo isso, fazer aquelas coisas pequeninas, um fim de semana, isso, encontrarem amigos que trocam quando é que podem ficar com os filhos uns dos outros, para os dois irem embora, e depois também irem sozinhos por um fim de semana e se calhar levarem uma das crianças com ele para o pai ter as outras e a mãe ir com outras. Little things, como tudo, né? Mas começar a dar aqui um bocadinho de visão sobre isso, porque às vezes até faz bem a gente ir um bocadinho sozinhos, porque temos saudades daquele que amamos e queremos voltar, e depois, obviamente, nasce. Celebrar as coisinhas pequeninas, tudo o que é pequenino, celebrar, começar a gostar, fazer um evento de coisinhas pequenas, so I thought that was also interesting. E depois é dizerem a vossa história de amor a muitos amigos e isso tudo, para também ajudarem a eles a ver que love is a beautiful thing and we should celebrate
e ficarmos juntos, because it's getting complicated, bro. Temos que fazer uma reunião do time com o A governo. Lídia vai gostar de ouvir isto. A Ah, Lídia eu vai acho- gostar de Mas, ouvir isto. Elisa, eu vou dizer como é que isto está a vir, é porque, obviamente, a gente com a Eu acho que a BGA, Lídia deve estar aí ao pé de ti. a gente tem muitas crianças na BGA e às vezes vêm com pai e mãe que já não estão juntos e a gente estamos a ter muitos deles porque conseguem estar na BGA em Lisboa e depois os pais estão no Porto e fazem uma semana. Mas não é o que a gente quer. I don't want to win learners por causa que temos essa possibility. Ok. Não é mesmo o que queremos fazer, mas it's amazing how many Muitíssimo. devotees. Yeah. Tim, obrigado, pá. Uma mensagem de amor e carinho para começarmos Thank bem you. o ano. Thank you, God. Gostei Obrigado. gostei muito. Bom, saltar rapidamente para Startup Inovação. O Vamos lá. Stefan nem diz nada e a mulher dele é brilliant com vinhos e tudo isso. Ele havia estar sempre feliz. O Happy. Stefan não quer fazer publicidade. Está caladinho, que é para não fazer publicidade. Não vai aparecer alguém a agoirar. E o Nuno Não é e só eu, a gente vê brilliant que com somos vinhos. bem tratados. Eu e o Nuno, a gente vê que somos os dois bem tratadinhos. Verdade. Muito bem. Pessoal, vamos saltar para Startups e Inovações. Nuno Silva, Startup Icon. Exato. Não sei se vocês ouviram falar, temos aí uma startup norte-americana, que é a Icon, que decidiu agora fazer uma urbanização com 100 residências impressas em 3D. Que loucura, não é? Quer dizer, eles não bastava ser 10 ou 20, eles decidiram logo fazer 100, eles vão montar em Austin, no Texas, no fundo, esse bairro, não é? Essa comunidade. Cada casa vai demorar cerca de 5 a 10 dias a ser construída. Eu vou repetir. Cada casa vai demorar entre 5 a 10 dias. Epá, É mais ou uma menos como coisa- aqui. É mais ou menos como aqui. É uma loucura, não é? E pronto, e aqui a coisa interessante é que esta Icon está-se a posicionar muito bem, porque eles não só fizeram os robôs necessários para fazer essa impressão 3D, como também desenvolveram o software e como também desenvolveram um cimento, um género de cimento para construir as casas, e que patentearam, que eles chamam o Lavacrete, que é espetacular, porque aquilo basicamente não precisa estar, ou seja, quando constróis as casas, não precisa estar a fazer reforços, que ele imprime já com um detalhe muito interessante, e comparativamente com outras construções, por exemplo, a wood frame, que demorava cerca de 16 semanas a fazer a impressão, eles demoram muito menos. Para além disso, eles têm um ramo de negócio muito interessante, esta startup, que é, eles também permitem, eles estão agora com uma parceria com a NASA, para fazerem um projeto na Lua, construírem uma pequena casa impressa na Lua. E para além disso, na parte militar, nos Estados Unidos sabemos que é muito forte, é o país que mais investe em defesa, não é? Eles têm um projeto muito interessante que permite, por exemplo, no campo de batalha, eles consigam construir já pequenas casas para tu rapidamente montares o teu campus a tua parte onde vais ficar depois nos sítios, não é? De batalha. Conforme vais avançando, vais criando umas casas De acampamentos. em acampamentos, exatamente, e vais avançando. Pá, acho que é genial, acho que é uma startup com imenso potencial. Eles já começaram essa construção lá em Austin, estou muito ansioso para ver qual é os próximos passos que vão existir. Bueno. Alright, muito bem. Tim Vieira, Revolut, o que é que se passa com o Revolut? Eu estava a ver, esse Acon, eu acredito que é uma empresa que também o Elon está a investir, ok? E vai ser também para o projeto dele do espaço, ele também está a acreditar muito nisso, e tem uma senhora sul-africana que estava envolvida nisso, então vai ser interessante, e eu estou a ver se ela também faz a minha primeira escola para a Lua, One 3D Printing for Brave Generation. BGA, já estou a ver o time com a bandeirinha em cima da Lua. You're gonna see. BGA, new. Mas a Lua é muito perto para nós, we want to go directly to Mars. Não. Acho que o Stefan. Não, Stefan mas o Moraes. Revolut, a única diz. coisa que eu queria dizer é que um dos meus gerentes de banco saiu do banco dele e não disse a ninguém antes do ano novo, e depois eu tive que ir lá para assinar, porque eu nem conhecia ele, mas a nossa equipa conhecia e trabalhávamos com ele, e eu tive que ir lá para fazer uma assinatura ao banco e isso tudo, e foi uma desgraça. Really tough. Tudo era difícil, ninguém sabia de nada, etc, etc. E eu agora percebo porque a Revolut está a ter tanto sucesso, não é só os fees, mas é simple, easy to use, funciona. E é interessante ver que já estão com mais de 1.200 empregados a trabalharem cá em Portugal e que dizem que tem 10% da população de Portugal com Revolut accounts. É incrível. Agora, se é ou não é, se ser 5% já é muito, já é 500 mil.
mas no que eles dizem aqui em novembro de 22 é que já tem 10% Uau! da population em coisa. E acredito, porque eu vejo até crianças com Revolut, vejo Uhum. tanta gente com Revolut. So super interesting. Banking license de Lithuânia, não consegues até comprar ações, consegues comprar os criptos que vocês gostam, everything, super easy, apps, etc, etc. Então, super interesting só de ver isso. E eu acabei também de receber o meu cartão Revolut, because I'm getting fed up as well com tudo que está a ser Também difícil. sou fã, também And sou it muito fã da works. Revolut. So, Vou okay. mandar uma mensagem a ver se eles querem patrocinar o podcast. Stefano Moraes, Bio quê? Mimetics, Força. Biomimetics. É Biomimetics. assim, Biomimetics é uma empresa fundada por uns cientistas portugueses, onde nós investimos recentemente, mas nós, na verdade, já tínhamos investido no passado, quando eles começaram mesmo, quando eu estava ainda na Caixa. E o que é que acontece? Os barcos e as estruturas metálicas marinhas são pintados com tintas especiais que fazem com que as algas e aqueles elementos todos não se, Eu lembro-me de não teres se falado agarrem. nisso. Exatamente, eu lembro-me de teres falado nisso. Mas era este o nome já na Exatamente. altura da empresa? Ou era Era, outro era. nome? Ok. Era. E eles agora, ou seja, e o que acontece é que esta empresa tem vindo a desenvolver testes com muito sucesso, e porque eles inventaram o tal biocida, que substitui alguns componentes metálicos nas tintas, que faz com que o mar, enfim, não seja poluído com esses componentes metálicos que acabam por sair das tintas e ir danificar o oceano e os organismos marinhos. E esta empresa agora está realmente já terminou, está a terminar os seus testes e está a gerar muito interesse de parceiros internacionais de tintas e de outras biotecnológicas industriais, de forma a estes produtos serem incorporados em tintas que podem ser usadas em aquacultura e em tintas de navios, etc, etc. E realmente é muito interessante porque é uma empresa portuguesa Brilhante. de biotecnologia brilhante que pode vir a Brilhante. mudar o mundo e ter um futuro mais sustentável para os oceanos. Só falta fazer lobby para obrigar que agora todas as tintas tenham Esse componente. esse Olha, componente. Stefan, depois Ah! vou-te ajudar afterwards, eu vou-te dar um contact de um que era um dos maiores em tintas em Hong Kong. Eles venderam agora a empresa deles Boa. a um monster mundial, mas he invests em coisas e o que tu estás aí a dizer, Desse really good, estilo, não é? and it will be Boa, very boa. good for you to talk to him. Hong Kong Está bem, Investment. obrigado. Nice, bom, Perfeito. hã? Business em direto aqui. Eles estão aonde? Estão em Portugal aonde? Estão em que zona de Portugal? A Eles Biomimitex. estão, eles estão aqui, Biomimetics, estão aqui em Lisboa. Biomimetics. Sim, Alright. essencialmente. Muito bem, está feita a apresentação das nossas startups. Para finalizar, meus caros, Tim Vieira, o que é que andaste a ler? Maradona. Viva a ler Maradona, esse grande. Acabei o bio dele todo em 3 dias. Já o Stefan disse que eu não leio. Eu não queria trazer outro Eu não digo Netflix. nada. Não queria trazer nada Netflix. Então, essa vez trouxe um livro, I Read Maradona. Amazing. What a story. Incrível. Fabuloso, não Nunca é? havia nada. Havia sempre alguma coisa a acontecer com a paixão toda do homem. Mas incrível ver que ele foi para Naples depois deles estarem um ponto de relegation. Ele entra para a equipa, ganha a primeira European Cup com eles, a primeira League com eles e tudo isso e a história toda dele, it's amazing. Obviamente que ele não é o Pelé, não é o Messi, não é nada, mas tem uma história muito mais interessante que É muitos brutal, outros. é brutal. And Ele that's era okay. lindo. Sim, senhora, fantástico. Meu jogador favorito de todos os tempos. Stefano Moraes, o que é que andaste a ver? Olha, um livro que eu acho que já é muito popular, mas eu acho que nós não falámos aqui ainda nele, que é Os Hábitos Atómicos, que é um livro que explica como, quando as pessoas tomam decisões, pequenas decisões, mas as implementam sistematicamente dia após dia, do estilo, não sei, não vou comer pão durante não sei quantos dias, vou dormir 8 horas e vou mesmo dormir sempre 8 horas e por aí fora isso tem impactos exponenciais na vida. E, portanto, é um livro que é uma espécie de um guia de como mudar a nossa atitude para termos uma vida melhor, e com algumas dicas de como é que isso pode ser feito, do estilo. Acham que têm um problema de comer demasiado chocolate? Mas não comprem chocolate, não o ponham ao pé na cozinha, em que a pessoa depois a seguir
vai ter que ir lá comer o chocolate, não é? Portanto, coisas assim práticas de como mudar a vida prática, a vida das pessoas. É um livro brilhante, super popular no mundo inteiro e que eu só ouvi, porque eu não leio, eu só ouço, em que eu só ouvi aqui há um mês ou dois atrás e gostei imenso, aprendi umas coisas e estou a tentar implementar alguns desses hábitos atómicos para ver se durmo mais, por exemplo, que é uma coisa que eu acabo de fazer pouco. É um ótimo para o início do ano, não é? Em que a gente faz aqueles compromissos para o ano. Este ano vou fazer não sei o quê. Uma boa forma de. Normalmente só dura até fevereiro. Depois em fevereiro a gente já. Se calhar. É Ó. só isso. Eu prometi que ia ao ginásio este ano e fui no dia 3, salvo erro, fui ao ginásio e depois já vamos em dia 10. Ainda não voltei lá. Acho que vou ter que precisar de ler o livro outra vez. Nuno, para fechar, o que é que tu andas a ler? Olha, ando a ler aqui este 50 ideias de filosofia que deves mesmo saber. Este é um livro muito engraçado, porque às vezes nós desenvolvemos uma mente demasiadamente pragmática e quase binária, e muitas vezes temos que parar também para pensar, não é? E a filosofia, apesar de ser uma área que eu não, pronto, que não tenho uma abordagem muito regular, de vez em quando gosto de pensar porque é que as coisas são assim, porque é que são assado, porque é que existiu aquele conceito ou outro conceito. E aqui o Ben Dupré, o que ele fez foi criar um livro com 50 pontos que tu podes, no fundo, perceber porque é que determinada coisa acontece daquelas coisas, porque é que existem crenças, não é? Porque é que as pessoas têm crenças, porque é que as pessoas têm consciência. São às vezes temas que nós não pensamos, não é? Mas é importante um bocado decifrar porque é que isto acontece. Então ele explica muito bem, isto são temas muito complexos que ele consegue descomplicá-los e explicar de forma simples para as pessoas perceberem um bocadinho melhor estes fenómenos ligados à filosofia. Nem toda a Fantástico. gente tem consciência, não é? Como nós já vimos, não é? Começámos a conversa de hoje por aí. Exato. Muito bom. Olha, deixa-me fazer também uma sugestão. Eu estou a terminar o Madoff, da série da Netflix, para quem não viu, É veja. incrível. Foi a primeira vez que eu vi uma série que me deu a volta ao estômago. Ao segundo episódio estava mesmo estava a ver aquilo em agonia, porque a fraude é uma coisa, aquela fraude é uma coisa gigantesca. Portanto, se têm estômago para ver aquilo, vejam, porque realmente é uma história realmente dura demais, mas tem qualidade o documentário e vale a pena, pelo menos para ver se não repetimos os mesmos erros, não é? Mas no Acabámos fim, de repetir, não é? no fim, né? Acabámos No de fim repetir ele, o FTX. A Pois, FTX foi o Exato. exatamente Madoff, não é? igual, exatamente. mas no fim Incrível. ele fala que há de ainda vir muitos outros Ponzi e Claro. eu consigo ver, eu vejo a ver socialismo como Ponzi scheme. Continua até acabar e cair. So I don't want to tiras essa parte, hein, João? I don't want to okay, but I'm just saying, Ponzi schemes, há muitos Ponzis all over the place, okay? Alright. A ver se eu te meto em problemas. Muito bem, meus caros, um bom ano de 2023 é o que desejamos. Concluímos mais um episódio, o primeiro de 2023, com Nuno Silva de Euripay, Stefano Moraes em Índico Capital Partners e Tim Vieira da Brave Generation. Não é o Tim, é George Watson. Não é Tim, please. Não, depois daqui. Okay. Muito bom. Um grande abraço para vocês e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Um abraço. Um abraço. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais, so that